Fala pessoal, hoje nós vamos retornar a falar sobre a economia brasileira contemporânea, sobre a história de como é que era a economia na nossa história contemporânea. E hoje nós vamos falar sobre o curto governo de Café Filho. A prioridade da política econômica do governo era a grave situação cambial e o fruto da queda dos preços do café e do vencimento de créditos de curto prazo. A escolha do professor Eugênio Goodin para a pasta da Fazenda com certeza considerou seu prestígio junto à comunidade financeira internacional, o que poderia ajudar nas negociações em curso dos compromissos externos. Apesar de considerar necessário obter pelo menos 300 milhões de dólares em empréstimos para superar a crise cambial, tudo o que Goodin conseguiu das fontes oficiais foram 80 milhões de dólares. Sendo assim, buscou ajuda nos bancos privados, dos quais foram possíveis levantar 200 milhões de dólares, ainda que sob duras condições e tendo que oferecer como garantia os 300 milhões em reservas estrangeiras em ouro que o Brasil possuía na época. Em compensação, à medida que a economia mundial caminhava em direção à conversibilidade das principais moedas, as perspectivas de restabelecimento de um movimento internacional de capitais privados tornava-se mais promissora. Apesar da retórica nacionalista de Vargas, a legislação brasileira era liberal no contexto da época e o Brasil se destacava como destino do fluxo internacional de capitais no período. Goodin desejava remover os obstáculos da livre entrada de capital estrangeiro e é sob esse olhar que deve ser vista a criação da Instrução 113 da SUMOC, que consolidou a legislação anterior e deu um passo adiante, autorizando a carteira de comércio exterior do Banco do Brasil a emitir licenças de importações. O período correspondente à gestão de Goodin testemunham um dos mais ortodoxos programas de estabilização da história econômica brasileira, gerando ampla crise de liquidez e de substancial elevação do número de falências e concordatas no primeiro semestre de 1955, além da significativa queda na formação bruta de capital fixo. Com o descontentamento da cafeicultura com a taxa de câmbio, que era relativamente valorizada para a exportação de café e o início de pressões sobre a política econômica decorrentes da aproximação das eleições presidenciais, estava formado o quadro que levou Goodin a pedir demissão em abril de 1955. Visando apaziguar as elites econômicas de São Paulo, particularmente os cafeicultores, Café Filho nomeou para a pasta o ministro e banqueiro paulista José Maria Whittaker, que era crítico do regime de taxas múltiplas de câmbio, e o novo ministro tinha como meta principal a eliminação do confisco cambial, que reduzia a lucratividade do setor exportador. Como ministro, abandonou a política de contenção de crédito e, em relação ao combate à inflação, permaneceu no plano da retórica. Quanto à política cambial, Segundinho havia postergado as questões da unificação das taxas de câmbio. O Whittaker estava determinado a instituir um mercado totalmente livre, unificando as taxas e procedendo a uma razoável desvalorização cambial. Antes disso, julgava que seria preciso fortalecer significativamente a posição externa do país e reformular o sistema tarifário brasileiro para garantir relativa proteção às indústrias após a eliminação dos ágios cambiais. O FMI aprovou com entusiasmo o projeto que reformularia o sistema cambial brasileiro, preparado pelo economista Roberto Campos, então superintendente do BNDE. No entanto, Café Filho optou por encaminhar o projeto ao Congresso Nacional, o que significava na prática sepultar a reforma cambial. Com a rejeição à proposta, o Whittaker renunciou ao cargo. Seu substituto na pasta da Fazenda foi Mário Câmara, que pouco pôde fazer nos 3 meses que restava para o término do mandato de Café Filho. Assim foi o curto governo de Café Filho. Se vocês gostaram, pode sugerir outros temas, que eu fico à disposição aqui. E muito obrigado pela atenção.